Lula restringe o uso de ar por policiais em decreto. Entenda. Meus amigos, um governo que, favorece quem, né? Não há de nos admirar com isso. Mas antes, eu quero atualizar vocês sobre algumas leis brasileiras, né? Por exemplo, olha essa aqui, que interessante. E a mãe da minha enteada, que colocou eu e meu marido na justiça pra pedir que a minha renda fosse acrescentada na pensão da filha. Quando eu conheci o meu marido, eu já tinha 3 empresas no meu nome e a gente casou com separação de bens, né? Então vamos lá, você homem, você casa com uma mulher rica, né? E aí você tem uma filha e você paga a pensão do seu trabalho. A sua ex vai na justiça e pede para incluir o dinheiro da sua mulher rica como sua renda também. E aí você passa a pagar pensão do seu dinheiro e do dinheiro dela. Olha que coisa maravilhosa, hein? Então, tipo assim, tudo que eu conquisto é meu, tudo que ele conquista é dele. Só que o problema da mãe é que a mãe quer que a menina que tem 10 anos tenha tudo que a minha filha que tem 1 ano, que eu que custeio, eu que dou. Gente, quando a minha enteada está conosco em casa, é óbvio que tudo que eu dou pra minha filha eu vou dar pra ela. Só que o problema é que a mãe, tipo assim, se eu compro um vestido a mãe acha ruim, se eu faço isso a mãe acha ruim. Pra vocês terem noção, eu pago o plano de saúde da minha enteada. E isso ainda não é o suficiente, ela quer o dinheiro dela. Sim, gente, só eu, porque a mãe dela não paga. Porque além da minha enteada, ela tem mais 2 filhos. Ou seja, e outra, ela não trabalha. Coisa clássica, né? Um clássico. Então quer dizer, ela tem 3 filhos e não trabalha. Vive do quê? De pensão, né? E aí descobriu aí, viu que o ex-marido casou com uma mulher que tem empresa, que tem dinheiro, então vamos tirar dinheiro dessa mulher também, né? Será que o juiz aceita isso? Será que isso existe? Vamos ver aqui, ó. Dos mesmos criadores da pensão avoenga, aquela que obriga os avós a pagar pensão aos netos quando os pais não fazem. Mano, isso aqui é outro absurdo, né? Então, mano, eu vou lá, faço um filho, pá, não trabalho, sou vagabundo, vivo por aí vendendo miçanga, e aí vão atrás dos meus pais para pagar a pensão para criança. Agora nos deparamos com essa possibilidade que já está lotando as mesas dos juízes. Se a madrasta for casada com o pai da criança pelo regime da comunhão parcial de bem, o entendimento é que, pelo fato de o patrimônio dela agora fazer parte do patrimônio deste pai, a renda dela deve ser incluída para o cálculo da pensão alimentícia do filho dele. Entenderam? Então casem com regime de separação total de bens. É o jeito. Porque se for parcial, né, naquilo que os dois vão crescendo e vão lá na frente, se acontecer alguma coisa, dividir tudo, aí pode acontecer esse tipo de coisa. Se a pessoa aí paga a pensão, olha lá. Agora convenhamos, não ter filho será um dos requisitos para a escolha dos parceiros, né? E você? Exatamente. Cada vez mais, o que está acontecendo? Cada vez mais essas leis estão deixando mulheres com filhos isoladas. Homens não irão querer ter relações com mulheres que já têm filhos. E isso é nítido com essas leis absurdas que estão fazendo. Porque muita mulher mau caráter vão usar dessas leis, né, para se sustentar como um negócio, né? Vai lá, namora o cara por 3 meses e aí separa e pede pensão porque criou afeto com a criança e não sei o que. Tem um monte de lei aí para botar no butico do cara. Vê este entendimento judicial como uma injustiça com aqueles que não fizeram a criança? E aí, o que você acha? Tem mais um interessante aqui, ó. Vamos ver mais um aqui, ó. Esse aqui também é legal, ó. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém obrigação alimentar de pai com filha que já atingiu a maioridade. É isso. Hoje você vai... Sabe os neném, né? Aquele filho socialista, né? Que não quer trabalhar, acha que trabalho é uma coisa que não deveria existir. Meu Deus, escala 6 por 1, não sei o quê. Então, ele vai querer que você sustente ele pro resto da vida. E o pior é que a justiça vai lá e diz que sim, você tem que sustentar. Na decisão, o tribunal entendeu que o pai deve continuar pagando pensão alimentícia, pois a filha não possui condições de trabalhar porque tem um filho pequeno e porque não estudou o suficiente. Bom, então vai todo mundo ter que sustentar o resto da vida, né? Porque o que mais tem aí é mãe solteira que não estudou, né? E não é qualificada, não conseguindo emprego. Vejam só que decisão absurda.
Agora é capaz de as filhas saírem fazendo filho por aí e não terminarem os estudos? Como assim é capaz? Isso já existe há anos, faz tempo. Elas não vão mais estudar porque elas vão pro baile. Elas vão pro baile e engravidam. E quando engravidam, não vão à escola. Para não perder a pensão alimentícia do pai. Aí, definitivamente, viver de pensão alimentícia será uma profissão. Pois, além de ela receber a pensão do pai, ela também provavelmente vai cobrar a pensão alimentícia do pai e da filha. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa decisão, que pra mim é absurda. Então tá aí, mais 2 decisões jurídicas aí, para você pensar muito bem o que você vai fazer da sua vidinha, né, quando você pensar em se relacionar com alguém. Mas vamos aqui, ó, o decreto do Lulu. O decreto do Lulu diz o seguinte: o documento estabelece a utilização de ar de fogo, medida de último recurso. Eu quero entender quando foi o primeiro recurso, né? Mas tudo bem. Ministério da Justiça fará normas complementares. Bom, o Lulu quer mandar nas polícias do estado, e não pode, né? Mas tudo bem. E outra coisa, né? Faz um decreto para os caras parar de roubar, ver se eles param. Será que eles param? Não, os decretos é sempre para enfraquecer a polícia. Né? A parte da bandidagem, essa parte não precisa. O governo federal publicou nessa terça-feira, 24 de dezembro, um decreto para regulamentar, ou palavra que eles amam, regulamentar, o que mais eles usam, o uso da força pelos agentes de segurança pública. Segundo o texto, as armas de fogo devem ser utilizadas como medida de último recurso e o nível da força empregado deve ser compatível com a gravidade da situação. O texto foi publicado no Diário Oficial da União e assinado pelo Larápio e pelo ministro da Justiça, Lewandowski. Não quero ler a íntegra. Os órgãos e os profissionais de segurança pública devem assumir a responsabilidade pelo uso inadequado da força após a conclusão do processo de investigação, respeitado o devido processo legal, ampla defesa ao contraditório. Os principais pontos do decreto: os armamentos devem ser utilizados como medida em último recurso. De acordo com o decreto, as forças de segurança pública não podem utilizar ar de fogo em situações de pessoas em fuga que esteja desarmada ou contra veículo que desrespeite o bloqueio policial. Então é isso. O cara furou o bloqueio, sabe o que você faz? Caramba, já foi mais um. O cara tá em fuga? Não vai atrás, deixa ele embora. É isso. É isso que o nosso governo quer, né? Parem de prender nossos meninos. Meu Deus do céu. O uso é autorizado em casos de risco ao profissional de segurança e a outros, né? Uso da força. O decreto afirma que a força só poderá ser utilizada quando os outros recursos de menor intensidade não forem suficientes. O texto dá diretrizes gerais e não especifica os níveis de força que pode ser utilizado pelas polícias. Por isso, o decreto deixa explícito que o ministro da Justiça fará normas complementares para a execução de medidas do decreto. É responsabilidade do ministro financiar ações, capacitações e desenvolver matérias de referência à implementação do decreto. Discriminação. Uma das diretrizes a serem seguidas é que os profissionais de segurança pública não podem agir da forma discriminatória em relação à cor de pele, identidade, gênero. Mano, isso aqui precisa disso, não é desse jeito, não. Meus amigos, esse governo realmente, cara, assumiu assumidamente aí em prol de bandidos, né? Aqui nós temos o diretor da PRF, que, é claro, apoiou a medida. Vamos ouvir ele aqui. Vou chamar a Luísa Martins aqui, então, para fazer também uma pergunta ao senhor. Oi, doutor, boa tarde, muito obrigada pela entrevista. Eu queria saber em relação ao decreto, né, sobre o uso da força e essa determinação, essa orientação para que o uso da arma de fogo seja o último recurso em operações policiais, um decreto que vale para todas as polícias, inclusive para a PRF. Qual a sua avaliação em relação a isso? Há algumas críticas, né, por parte dos governadores, isso no âmbito da polícia dos estados, mas em relação à priorização de métodos não letais. Como isso pode ser, de fato, colocado em prática pelas operações policiais? Luísa, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente é que agradece a oportunidade de se comunicar com a sociedade brasileira, porque é importantíssimo esse elo de ligação com a sociedade e só há uns órgãos de imprensa que nos permitem essa possibilidade. Eles têm traço de audiência, tá? Você está só se comunicando com a população, porque nós que estamos aqui nos canais no YouTube estamos espalhando
trabalhando o que você tá falando, porque se você depender só da mídia aí, você não fala com ninguém, tá? Agradecemos a oportunidade. O decreto do presidente, respondendo agora a sua pergunta, eu entendo como acertadíssimo. É acertadíssima a medida do presidente. Eu defendo todos os dias que a atuação policial é dentro do autorizado pelo limite legal. Bom, o negócio é o seguinte, faz o decreto aí pros meninos parar de roubar, porra. Saiu do limite legal, é qualquer outra coisa, menos atividade policial. Nós defendemos que não se combate crime cometendo crime. A Polícia Rodoviária tem como princípio a defesa à vida, e nós vamos sempre prezar pela defesa da sociedade. A polícia não pode ser elemento de risco à população, jamais. Bom, não tem como discordar do que ele tá falando, né? Mas cada momento, a cada dia, a cada mês, a cada ano, você vê decretos e coisas restringindo e tentando fazer com que a polícia trabalhe com buquê de flores. É isso que acontece, né? Se o policial cometer excesso, se ele errou, esse policial tem que pagar. Mas eles querem fazer com que a polícia como um todo seja uma polícia frouxa, né? E aí fica difícil. Quer dizer, se o cara furar o bloqueio, não faça nada. Se o cara, sei lá, pegou um celular, está em fuga, e você dá a voz de prisão, manda ele parar, ele não parou? Caramba, ele não parou. Quem sabe da próxima vez? Não sei, eu acho que eles querem que seja dessa forma. Me diz você o que você acha disso tudo aí. Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me siga no @canal conectado no Instagram, verifique a sua inscrição no canal e se inscreva se não for inscrito. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectados.